Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um Mega Power Ultra Conteúdo no seu melhor canal de gestão de tempo e produtividade do mundo inteiro. E hoje nós vamos dar continuidade nos agentes da GTP, agentes da gestão de tempo e produtividade. Antes de eu continuar, eu deixei separado, como eu informei no vídeo anterior. Então se você é novo ou novo aqui no canal, dá uma conferida no vídeo anterior, até porque ele é como eu gosto de chamar, ele é uma preparação cognitiva, porque nós vamos ver aqui hoje, ou seja, ele te prepara para ouvir o que nós vamos trabalhar aqui hoje, que são dicas, técnicas, e quem sabe vai surgir até uma ferramenta aqui de como eu posso inovar para melhorar o uso do meu tempo e me tornar mais produtivo. Fantástico isso, vai perder mesmo esse vídeo? Olha a oportunidade batendo aí, hein? Bom, tem uns livros aqui que eu deixei, tem um que não está aqui comigo, que é um livro, olha, esse aqui, magnífico. 0800. Vou deixar o link aqui para você, tá? Para você baixar esse livro, que é um livro acessível, tá? Ele está disponível para qualquer. Eu vou falar mais dele no final, assim como eu vou falar desses livros. Eu não vou falar deles agora. Se você quer conhecer, você vai ficar até o final. Os outros que são especialistas aí que estão sempre compartilhando conteúdo, fazem isso comigo, eu também vou fazer aqui com você. Pois é, eu fico me prendendo lá, mas brincadeiras à parte, eu sei que você pode adiantar o vídeo aí, pode ir lá no final e olhar se você quiser. Não quero ouvir esse cara aí falando não, quero ouvir esse careca aí falando não, eu quero ver só quais são as dicas de livro. Fique à vontade, não tem problema. Tá? No final eu vou falar mais dos livros, então fica aí comigo. Eu quero primeiro falar sobre a inovação. Então nós vamos dar continuidade a esse tema. Como eu disse, primeiro vídeo dos agentes, eu vou trabalhar 10 agentes aqui, eu estou no terceiro, tá? Os próximos serão 3, que vão ser trabalhados em conjuntos, beleza? Então não perde não, hein? São 10 agentes, fora as outras coisas maravilhosas que vão vir por aí. O canal ainda é um bebezinho, tá novo, tá aqui, ó, recém-nascido. Tem muito conteúdo bom para vir ainda aí por vir aí pela frente, tá? Então vamos lá. Nós estamos no segundo vídeo. Primeiro vídeo é uma preparação. Falei de inovação de um modo geral, tá? Agora nós vamos aprofundar um pouco. Porém, esse aprofundamento ele tem certas restrições. Eu não posso simplesmente me aprofundar em inovação, porque inovação é um tema extremamente grande, é um tema extremamente complexo, tá? Denso, ele é muito longo, tanto é que existem especializações a nível acadêmico, em gestão da inovação, administração com a inovação de empresa, por aí vai, existem várias coisas relacionadas à inovação. E a inovação é esse tema que está aí em pleno século XXI, transbordando, super em alta, super em evidência, principalmente no universo empresarial, justamente por quê? Porque o número populacional, a população cresceu de uma forma, né, extraordinária. E quer dizer, não tem assim, né, pessoas têm sonhos, pessoas querem realizar suas coisas, então abrem negócios, né, procuram empresas que oferecem planos de carreira, enfim, tem várias coisas acontecendo. Então o que acontece? Quem inova é quem se destaca. É por isso que a inovação ela está em evidência no século XXI. Então hoje em dia não basta você simplesmente ter uma formação acadêmica. Você precisa realmente se especializar em algo, aguçar o seu conhecimento para criar o poder de inovação e gerar um diferencial de mercado. Porque senão você acaba ficando ultrapassado em qualquer área da vida. No empreendedorismo, principalmente porque a concorrência às vezes está do teu lado. Está do teu lado. Imagine uma praça de alimentação do shopping. Concorrência feroz ali, principalmente nas lanchonetes de fast food. Elas são, né, ali, ó, não vou citar o nome aqui, você conhece elas. Tá? Então você tem ali às vezes várias concentradas no mesmo local. Concorrência braba. Né? Então, concorrência às vezes está do teu lado, ou às vezes está ali na esquina. Então, aí o que você faz? Para você ser o diferente, você não ficar estagnado no mercado, você precisa inovar. Beleza? Então, inovação é esse tema que está com uma grande repercussão. E você que é estudante, você que é profissional, e você que é na vida pessoal. Na vida pessoal tem um lado muito engraçado que eu vou falar aqui. E você que é estudante,
Precisa inovar? Precisa, porque você é estudante hoje, mas no futuro você é um profissional. Então pode começar a condicionar o teu pensamento a inovar, porque senão você vai ser só mais um profissional jogado no mercado. Porque pensa numa coisa, você acha que você é o único que está se formando na carreira que você escolheu para a sua vida? Não! A cada semestre se formam milhares e milhares de pessoas na mesma carreira que você. E a concorrência é feroz. Não é para amadores, a concorrência é para profissionais. E só os profissionais de excelência é que se destacam no mercado. Pense nisso, tá? Você que é estudante e você que é profissional, que quer melhorar o seu cargo dentro da empresa, é a mesma coisa do estudante. Se você fica estagnado, não quer saber de nada, infelizmente você vai ser engolido pela outra pessoa que às vezes é mais nova que você na empresa ou já tem mais tempo, mas decidiu virar a chave dela e falar: eu não quero mais ficar nesse cargo, agora eu quero um cargo maior, e começa a correr atrás para poder fazer um diferencial. Isso é inovar. Fazer um diferencial e conseguir aquilo que deseja para a vida. Então, como inovar no uso do meu tempo para me tornar mais produtivo e chegar nesse nível daí? Na vida pessoal eu vou falar já, ok? Bom, enfim, vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio, eu sou especialista em gestão de tempo e produtividade, tenho uma empresa no mercado que já está aí há 7 anos trabalhando exclusivamente com esse tema. A empresa sofreu algumas modificações, hoje ela é chamada de FDV Soluções Empresariais, ela já está há 7 anos no mercado. Eu trabalho com consultoria e treinamentos exclusivamente nesse tema: gestão de tempo e produtividade. Eu também estudo esse tema há 13 anos, o que me proporcionou desenvolver uma metodologia que é o que eu uso na minha empresa para trabalhar consultorias e treinamentos relacionadas ao tema da GTP. GTP é um acrônimo, Gestão de Tempo e Produtividade. Então, tem um livro também que está aí para ser lançado, a previsão é janeiro de 2024, esse livro vai estar sendo lançado. Eu estou sondando aqui uma possibilidade que já me orientaram, para não ficar aguardando a questão das editoras. Estou quase desistindo das editoras, sabe? E estou pensando em fazer uma nova coisa que me surgiu aqui como uma possibilidade, que é trabalhar por minha conta, né? Uma publicação autoral no meio digital. Estou pensando nisso, ainda não tomei essa decisão. Então, de repente, o livro vai estar disponível aí para você antes mesmo do esperado. Perfeito? Tem outro livro com a minha metodologia que está aí na iminência de ser lançado. Tá? Na iminência de ser lançado, não, esse está sendo construído, apaga isso aí. Que está na iminência de ser lançado é o primeiro. O com a metodologia está aí sendo construído, então ele está na fase inicial, tá? Porque vai ser um livro um pouco mais longo. Esse primeiro já é um livro, né, bem robustozinho, vou botar assim. Mas o outro vai ser um pouco mais longo, tá? Porque é uma metodologia, eu vou estar compartilhando um método ali. Então, faz parte, ok? Porém, é uma coisa que é um sonho meu deixar aí para a posteridade, esse conhecimento rico a respeito do seu bem mais valioso e do seu recurso mais precioso. Eu vou gravar um vídeo aqui falando essa diferença entre bem e recurso, tá? Só para você entender o porquê que eu falo isso. Vamos lá. Vamos falar de inovação. E antes da gente começar a falar de inovação, eu quero que você saiba que você não está falando com qualquer um, tá? Bom, inovação, eu tenho uma especialização a nível acadêmico, de gestão da inovação, ok? Então eu tenho uma especialização. Também prestei serviço junto a 2 instituições, Sebrae e CNPq, em parceria para promover o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios da minha região, levando e auxiliando eles com relação à inovação. Então, assim, olha, tem aí uma bagagem relacionada a esse tema e não sou qualquer um. E a outra questão é que eu sou empreendedor, eu não sou empresário, eu sou empreendedor. E o empreendedor, ele precisa realmente aplicar, viver a inovação, porque senão ele fica ultrapassado. Você passa por uma empresa, vê ela estagnada, é porque é uma empresa que não inova. E o mercado engole ela. Sabe-se lá os motivos pelos quais a empresa não inova. Gestão, o empresário, o CEO, o gestor, o gerente, os funcionários, não sei.
Mas às vezes você passa por um negócio e vê ele ali, pô, cara, essa empresa está aí há 20 anos, não mudou. Cada um com o seu cada um com a sua realidade. Não podemos, né, jogar pedra na vidraça de vidro dos outros, porque a gente não sabe qual o motivo que aquela empresa está nessa condição. Tá joia? Bom, eu vou puxar esse vídeo muito mais para o lado do empresariado, porque é onde a inovação ela se destaca mais. Ela se destaca também na vida pessoal. Sabe como? Bom, como é que você acha que a humanidade chegou aonde chegou? No que nós vivemos hoje, a nível de recursos que nós temos hoje, a nível distante de livros, né, de celulares, de câmeras, enfim, né, foi através de inovações. Inovações que se diferenciam em dois entendimentos pela maioria dos especialistas. Criação, invenção a nível de criação, que é considerado uma inovação, e algumas vertentes que invenção a nível de criação, que não é considerada sempre uma inovação. Eu vou explicar já já, tá? Então a gente vai puxar um pouco mais para esse viés empresarial. E já aproveitando esse gancho, olha, gente, o assunto, como eu disse, é muito longo, tá? Por exemplo, formações de pós-graduação, né, geralmente trabalha esse assunto com mais de 200 horas, 300 horas, então eu separei aqui que eu considero ser importante. Esses livros que eu separei aqui, ó, você vê, eu tenho uma estante, eu tenho livros arquivados em caixas, eu tenho livro no escritório, eu tenho livro no carro, eu tenho livro na mochila, eu tenho livro em vários lugares, porque hoje eu gosto muito de leitura. Então eu separei alguns que estavam mais acessíveis, inclusive tem um que está lá no escritório, que eu gostaria que tivesse aqui. Eu já vou começar a gravar vídeos lá, tá? Estou esperando passar uma obra que está lá por causa do barulho. Então, para mim gravar lá só à noite não vai rolar. Então eu prefiro estar aqui no meu home office gravando os vídeos. Eu, daqui a pouco, em breve, eu vou estar gravando lá. Talvez para o ano que vem ou talvez final de novembro, que é quando terminam as obras lá. Então, daqui a pouco eu vou estar para lá. Então tem mais um livro que eu vou falar sobre ele já já. Então os livros também eu separei aqui de acordo com questões mais acessíveis e também que eu entendo que se conecta muito bem com o que eu vou falar aqui hoje, porque tem vários outros aqui também que eu poderia botar aqui, mas vai ficar muita coisa. Então eu separei aqueles que eu mais gosto, beleza? E tem um que é 0800 que você vai baixar aí no site. Eu tenho esse livro encadernado. Hoje eu uso ele mais visualmente, por isso ele está arquivado. Eu imprimi, encadernei, e hoje em dia ele está no meu arquivo. Então, não procurei na caixa, não fiz questão, porque eu vou deixar o link aí e você vai baixar ele. Ok? Então, esses livros aqui eles foram pensados dessa forma. A mesma forma com que eu selecionei para falar aqui com você hoje. Bom, gente, eu falei selecionei, olha, aqui eu tenho um papel aqui em branco, tá? Não é roteiro, não. Minha caneta sumiu. Bom, enfim, agora se eu tiver uma ideia, um insight, não vou poder anotar. Que é um papel que eu uso para fazer as anotações dos meus insights aqui, das minhas ideias. Inclusive tem um vídeo que eu anotei, né, na família. Opa, esqueci de agradecer a quem já é inscrito aí no canal. Olha, meu, muito obrigado a quem já faz parte dessa família GTP. Eu falei que eu ia agradecer, então vai ser assim, aqui é espontâneo, é como se fosse ao vivo. Eu esqueci, vai na hora, né? Então, obrigado a você aí por esse carinho, né, por fazer parte da nossa família GTP. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se você é novo ou novo aqui, se inscreve para não perder esses conteúdos maravilhosos, hein? Que a família GTP vai crescer cada vez mais. Está no início. Está no início, depois não reclama. A oportunidade está batendo na tua porta. Se você não abrir, ela bater na porta do teu vizinho, do teu concorrente ou do teu adversário, e eles abrirem, aproveitar dessa oportunidade de um conhecimento rico como esse, você não vai poder culpar a vida, que a vida é injusta, culpar o universo, culpar a Deus, eu acredito em Deus, ou de acordo com a sua fé, a sua espiritualidade, culpar, né, a divindade em que você acredita. Você não vai adiantar culpar, tá? Não adianta. É você que é o culpado por não abrir a porta para as oportunidades. E veja bem, existe uma grande diferença entre abrir a porta para oportunidades e ofertas. As ofertas, elas não batem na porta, elas não têm educação. As ofertas, elas invadem, tá? E às vezes causam um estrago na vida, principalmente prejudicando o uso do tempo. Fica atento com isso daí. Vou gravar um vídeo falando sobre isso, beleza?
Bom, então separei aqui algumas questões. Eu fico olhando para esse papel, a gente não tem nada. Ó. Então eu fico achando que parece que é um roteiro. Não é, eu faço questão de gravar aqui ao natural contigo. Vai tudo aqui, ó. Entendeu? Ah, Fábio, mas você diz que tem que anotar. Tem que anotar. Porém, são 13 anos estudando isso e são 7 anos de trabalho. Poxa, se eu não souber falar sobre isso, o que eu estou fazendo no ramo em que eu estou, né? Pelo amor de Deus. Tá? Algumas coisas eu vou precisar de roteiro. É claro, fato. Tá? Até para mim não me comprometer negativamente com você. Mas vamos lá. Bom, eu vou fazer aqui uma preparação para as dicas. Eu fiz uma preparação para os vídeos das dicas e agora eu vou fazer uma preparação para as dicas, para que você esteja preparado. Antes de mais nada, já separa aí papel, caneta, ou um software para você registrar o que nós vamos trabalhar aqui, ou também um aplicativo onde você possa registrar as ideias, ou se você estiver diante de um quadro, de algum lugar, um risque, rabisque, enfim, aonde você puder anotar. Vamos exercitar. Se não exercitar, não vai funcionar e não adianta você botar a culpa em mim. Tá entendendo? Não adianta, eu tô sendo sincero com você. Tem que exercitar. Isso não é um... Eu tô aqui, cara, tô te dando um curso aqui, uma aula aqui, ó, 0800, hein? Então não reclama não. Tá? Tem que exercitar. Se não exercitar, Fábio, eu faço tudo aqui. Esquece. Não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. Tá? A não ser que você seja aquele ultra, super, mega blaster, super dotado das galáxias, que é um em cada país que existe. Mais ou menos essa proporcionalidade aí. Tá? Só para você ter uma ideia. Tô sendo exagerado? Tô. Tá? Mas é só para dar uma saculejada aí que precisa para fazer aqui o que nós vamos trabalhar. Precisa disso. Então já reserva aí. Bom, vamos começar aqui falando sobre essa diferença. Toda criação é uma inovação? Depende. Tá? Tem entendimentos, tá, a nível acadêmico que entende que toda criação é uma inovação. E tem entendimentos que não é a favor disso. Por quê? Porque alguns entendimentos dizem que para a criação se tornar uma inovação, ela tem que ganhar escala, ela tem que gerar resultado. Se ela não gerar resultado, se ela for ineficiente, ineficaz, ela não é considerada uma inovação. Só que eu não concordo muito com isso, porque tem certas coisas que surgem que não são para aquele momento, mas vai ser para o momento posterior. Então não tem como garantir. Às vezes a inovação ela é algo que vai ser usada num século mais à frente. Quer um exemplo disso? A Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa. Na época que foi criado não tinha o valor que tem hoje. Hoje em dia é um valor, né, sei lá quanto vale um troço desse, deve ser bilhões, né, de dólares. Deve estar nessa escala, já deve ter ultrapassado os milhões. É uma obra de arte ali que é guardada a 7 chaves, sei lá o quê, entendeu? Então, quer dizer, é considerado uma inovação? É uma criação, tá? Principalmente que vem do meio artístico, e o meio artístico é muito forte quando a gente fala em inovação. Não é só a tecnologia, o meio artístico também, ok? Por quê? Porque o artista trabalha muito com a criação. Ele tem um poder de inovar, de pensar fora da caixa muito elevado. Não é só as pessoas que trabalham no ramo da tecnologia. Existe inovação em tudo que a gente faz. É como eu falei, você acha que a humanidade chegou onde chegou hoje com estante, com livro, com computador, com câmera, com celular, com não sei o quê? Como? Criando, inovando. Algumas inovações elas se adequam àquela realidade e outras vão ser usadas mais à frente. Tá? Então, existe essa vertente das pessoas que acreditam que para ser inovação, que uma criação para ser inovação, ela precisa realmente gerar resultados. E tem a outra vertente que fala toda criação é uma inovação, porque é algo que não existia, foi construído pensando em um problema, e aqui eu já vou puxar o gatilho para o outro detalhe que é muito importante também, foi criada pensando em resolver um problema ou um estado de melhoria, tá? Ou seja, não existia um problema, mas a pessoa falou, cara, eu quero melhorar isso. Tá, para mim está insatisfatório, né? Resolve, atende minhas necessidades, atende. É um problema? Não, não é, mas eu quero que seja melhor. Você já passou por essa sensação? Eu já, tá? Perdão. Principalmente por várias coisas que eu faço no meu cotidiano. Entregar um relatório. Esse relatório tá bom? Tá. Pô, as pessoas elogiam pra caramba, né? Mas eu quero que seja melhor. Pô, esse vídeo tá bom? Tá. Pô, Fábio, tá bom, tá bacana pra caramba, né? Cara, mas eu quero que seja melhor. Então eu posso inovar, ok? Então assim,
pensando nisso. Então, a inovação ela acontece de duas formas, para simplificar aqui, tá? Pode ser que existam mais? Podem. Mistério, segredo. Procura um especialista. Eu não estou aqui para ser especialista em inovação. Eu uso a inovação. Apesar de ter uma especialização em inovação, não sou especialista em inovação. Eu gosto de me chamar de especialista em gestão de tempo e produtividade. Isso para não confundir a minha mente. E ponto, tá dito. Ok? Assim, poderia ser especialista em inovação? Pode, porque eu tenho um curso de gestão da inovação. Tá? Eu tenho um curso. Tá? Gestão da inovação com foco na produtividade. Eu tenho esse curso. Porém, eu não quero. Né? Por quê? Porque eu uso a gestão do tempo e produtividade dentro do curso da inovação. Perfeito? Então, assim, temas para outros vídeos. Pode ser que eu grave um vídeo falando sobre isso com mais propriedade. Aqui não é o caso. Tá? Aqui é um caso mais simples. Ok? Beleza? Então, assim, inovação, nós vamos trabalhar aqui com dois fatores, até para não ficar uma coisa monstruosa aqui para você. Ela surge, tá? Para mim, é a base da base da base. É a melhor coisa. Tá? Eu não gosto nem de acrescentar os outros. Para mim, a inovação só surge de duas formas. Diante de um problema ou diante de um estado de melhoria, que é o que eu chamo de antecipação estratégica. Olha isso. Isso é muito interessante. Tá? Então, a inovação, às vezes, ela vem num modo de criação, ou seja, é algo que não existe. E aí, passa a existir. Passa a existir e começa a ajudar a corrigir certos problemas. Eita, ficou esquisito o negócio, hein? Depois eu vou ver se saiu direito, aí saiu aquela coisa engraçada. Passa a existir, né, para corrigir certos problemas. Então, é essa questão, por exemplo, celular, um modo mais eficiente de se comunicar. Celular não é uma espécie de telefone? É uma espécie de telefone. O telefone já tinha sido inventado quando o celular passou a existir? Sim, já tinha sido inventado. Então, a pessoa que fez o celular, ela criou o telefone? Não. Ela aprimorou o meio de comunicação. É diferente. Porque o celular, quando surgiu, ele surgiu num modelo diferente de se comunicar por telefone. Hoje ele tem outras funções. Ele tem funções até similares à de um computador. Tanto é que é chamado de smartphone. Ou seja, uma diversidade de coisas que você pode fazer com esse equipamento. Sendo em muitas vezes até ferramentas de trabalho, como no meu caso, eu uso o celular também como uma ferramenta de trabalho. Certo? Mas não foi a pessoa que criou o celular que inventou o telefone. O telefone foi criado numa outra época, com outros propósitos, só que veio sendo aprimorado. A mesma coisa, o sistema de iluminação. Né? Quem criou a lâmpada? Não é quem criou a luz, tá? Não é quem criou a luz. Luz é algo muito mais elevado. Quem criou a lâmpada? Tá? Quem criou a lâmpada? Bom, criou com um propósito. E hoje o que nós temos? Iluminação de LED, tá? Então, assim, quem criou a eletricidade, né? Alimentar, né, equipamentos através de energia, né? Hoje nós temos outras formas, né, de criar energia, diversas formas. A eólica, a hidráulica, que já existe, né? Temos a solar e temos por aí a energia mecânica. Temos várias formas, tá? Então, assim, então a inovação ela pode vir de uma criação, porém, né, para algumas pessoas ela não é considerada como uma inovação, porque ela precisa gerar resultados para aquele momento, para a vida da pessoa que a criou, ok? Beleza? Bom, vamos lá. Eu falei que tem essa questão de ser uma criação e inovação, ou criação nem sempre é uma inovação. Veja bem, eu não estou dizendo que criação não é uma inovação, é que nem sempre precisa ser analisado o contexto. São dois entendimentos, você escolhe qual que você quer seguir. E a liberdade é sua, não existe essa coisa, o cara vai... Não, se faz sentido para você, é o que tem que valer a pena, tá? Eu respeito isso. Fábio, mas eu quero seguir o mesmo que você. Por quê? É porque você entende dessa forma? Legal. Se você entende da outra, também funciona. Não é uma coisa que não funciona. Tá? Você só vai trabalhar o restante do contexto de forma diferente. Beleza? Tá certo?
Combinado? Bom, com isso, eu falei que inovação geralmente surge de um problema ou de um estado de melhoria. E é exatamente isso que nós vamos falar. Tá? Por quê? Porque nós temos problema com gestão de tempo. Eu tenho até hoje. Somos seres humanos. Isso é normal acontecer. Tá? Não sou, né, o blindado, o indomável, não sei o quê. O cara não, né, não acontece, o cara é rico. Não tem a mínima pretensão de ser assim. Não tem. Isso é loucura, isso é insanidade. Tá? Eu não tenho a pretensão de ser assim. Tá? Perfeitinho, não tenho. Já até lá, quando era jovem, às vezes a gente está sempre, eu estou insatisfeito com isso, estou insatisfeito com aquilo, quero ser perfeito. Esquece, não tem essa pretensão. Ok? Então, assim, ela surge para corrigir problemas ou para melhorar alguma coisa. E no universo empresarial isso é muito visível mesmo. Tá? Bom, eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas eu vou trazendo os exemplos dentro das dicas. O que eu precisava que você soubesse para a gente iniciar as dicas, já passei. E você vai aprofundar mais esses dois conhecimentos do que eu falei quando eu estiver dando os exemplos durante as dicas. Vamos começar com as dicas. Então, vamos lá. A primeira, deixa eu pegar aqui minha caneta, que a bicha fugiu. Estava ali em cima da minha outra mesa. Essa aqui é uma bancada que eu tenho aqui. E tem a minha mesa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar em pé. Eu me sinto mais produtivo. Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Então, eu tenho a minha mesa de trabalho, né? E eu tenho minha bancada. Que às vezes eu estou enjoado de ficar sentado e tal. Aí eu tenho essa bancada, eu venho para cá, boto meu computador aqui, né? E couro come aqui. Vamos lá. Então vamos supor, né? Pegue um bem material, isso você já vai poder aplicar agora, essa dica. Tá? E essa dica é muito importante. Por quê? Porque às vezes, para a gente inovar, a gente precisa de um recurso muito importante, que é a habilidade da criatividade, ou o talento da criatividade, ou o dom da criatividade. A gente precisa. Para inovar, ajuda. Não é a única coisa, a essência de tudo. Não, mas ajuda pra caramba. Tanto é que eu falei dos artistas, né? A gente acha que a inovação está sempre no meio tecnológico. Não, tá? Os artistas também são extremamente criativos e inovadores, ok? Então tem pessoas que nascem com esse dom, mas trabalham em outras áreas, outros segmentos, tá? Não é a pessoa tem o dom da criatividade, ela é artista, não. Não, tem pessoas que têm o dom da criatividade e se destacam muito bem em outras áreas. E você vai ver aqui até pelos exemplos que eu vou dar aqui ao longo dessa jornada aqui das dicas. Então tem pessoas que se destacam pela criatividade e tem outras que não. Eu era uma pessoa, por que eu falo eu era? Eu era uma pessoa muito lógica, muito racional, tá? E eu precisei desenvolver um pouco mais, aguçar um pouco mais o poder da minha criatividade. E, inclusive, já tem um vídeo falando sobre o agente da GTP de habilidades. Tá? Então, se você é novo ou nova aqui, perdeu esse vídeo, dá uma conferida nesse vídeo, vale muito a pena. Não vou me aprofundar aqui. Vou trazer até mais uma dica aqui de como você pode melhorar a tua habilidade em relação à criatividade, tá? Uma outra coisa que eu preciso falar aqui é que eu vou falar aqui algumas coisas, uma coisa relacionada à neurociência, neurolinguística, psiquiatria, neurologia, psicologia, que é a questão da divisão cerebral. Eu só vou trabalhar aqui com um exemplo, não vou me aprofundar nisso, tá? Não vou me aprofundar nisso. Tá? Até porque uma coisa que eu gosto muito de estudar hoje, poderia ficar aqui também falando horas e horas sobre esse assunto. Tá? Principalmente neurologia. Eu gosto muito de estudar neurologia. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Bom, muitos estudiosos, muitos cientistas dessa área, acabam dividindo o cérebro, às vezes, em várias partes. O cérebro, dependendo da ciência, divide o cérebro em várias partes. Tá? Eu vou trabalhar aqui com duas divisões. A divisão do emocional e a divisão do racional. Tá? A divisão do o nosso lado emocional do cérebro, ele é o lado que aguça mais a criatividade. E o lado racional é o lado que aguça mais a lógica. Então, para as pessoas que têm, como eu, né, a lógica mais em evidente, é porque é uma pessoa mais racional.
Inclusive, os meus cursos anteriores ao da minha formação acadêmica eram tudo, inclusive alguns, até de formação acadêmica, eram tudo na área da lógica. Tá? Porque eu era uma pessoa, minha personalidade era uma pessoa mais racional. E eu ainda sou até hoje. Tá? Eu ainda sou, eu gosto de ser assim. Não tenho pretensão de mudar, eu gosto de ser mais racional. Estou satisfeito com isso. Porém, eu sei que para o meu trabalho, para a minha vida, para mim ser um diferente no mercado, para mim ser, vencer a concorrência, enfim, me destacar, eu preciso trabalhar também o meu lado emocional para melhorar o meu poder de criatividade. Olha que interessante isso, hein? Não vou ensinar isso aqui agora não, caramba, vai ficar muito grande. Então, o que acontece? As pessoas que têm o lado emocional mais em evidência do que o lado racional, elas têm um poder de criatividade maior. Se você vê uma pessoa que é criativa, ela é mais emotiva. Se você vê uma pessoa que é lógica, ela é mais racional. Pode observar isso, tá? Isso daí são estudos da ciência aí, que estuda a mente humana, como todas essas que eu mencionei e até mais algumas outras, tá? Então, por que a nossa primeira dica é pegue um objeto seu e comece a olhar com sentimento para ele. Olhe com o emocional para ele. Olhe para ele de forma emocional. Como, por exemplo, uma caneta dessa daqui, só para a gente trabalhar aqui, um exemplo meramente didático, tá? Então, pegue um bem seu e olhe de forma emocional. Já ouviu aquele ditado? Eu não te vendo isso porque isso não tem preço para mim. O cara estragou esse negócio. Poxa, mas é irreparável. É irreparável por quê? Porque aquilo não tem preço, aquilo tem um cunho sentimental para a pessoa que não adianta você reparar. Nunca vai ser o mesmo. Por mais que você substitua alguma peça, bote ali, fique funcionando, fique operacional novamente, a pessoa nunca mais, pode ser, nunca muito forte, né? Mas a pessoa pode ser que não volte a olhar para aquele bem da mesma forma que ela olhava antes de acontecer o problema. Tá? Por quê? Porque existe sentimento. Se existe sentimento, pode ser, tá, que a criatividade seja muito elevada na vida dessa pessoa. Por que, Fábio? Você disse que é, e agora você disse que pode ser. Porque elevada, muito elevada. Porque pode ter um cunho mais baixo. Porque eu não gosto de generalizar. Tá? Eu preciso analisar, conhecer o caso em concreto. O ser humano é muito complexo. É muito difícil a gente apontar e falar que uma coisa é daquele jeito e é... Não é. A gente precisa analisar cada caso. Tanto é que não param de existir casos aí na internet que surpreende, né, a cada pessoa. Pô, mas se essa pessoa é assim, como é que ela conseguiu chegar ali daquele jeito? Isso é uma característica de pessoas que agem dessa forma. O ser humano é um mistério. Por isso eu não gosto de generalizar. Então, exercite o teu lado emocional do cérebro para poder aumentar o teu poder de criatividade. E caso você não queira usar essa dica, o que você pode fazer? Dá um Google aí. Como eu posso melhorar o meu poder de criatividade? Quais são as atividades que eu posso começar a desenvolver para melhorar a minha criatividade? Dá um Google, dá um YouTube aí, pesquisa no YouTube, tá? A nossa dica aqui é essa, porque eu considero ela muito simples e você pode começar a fazer ela a partir de agora, desse exato momento. Por isso eu separei ela, tá? Pega um bem seu, um bem que tem uma estimação para você e comece a olhar. Comece a olhar para outras coisas de uma forma sentimental, que isso vai ajudar a melhorar o teu poder da criatividade. Por exemplo, como a caneta, se eu olhar para essa caneta de uma forma sentimental, né, dificilmente eu vou conseguir vender, dar ela de presente, né, enfim. Pode ser que chegue aqui uma pessoa e fale, caramba, cara, pô, que caneta maneira, e aí, aceita vender? Fala, cara, não, de repente essa caneta foi um presente do meu avô e eu não quero vender. Entendeu? Tem um peso sentimental para mim, tá? E aí, de repente, eu comprei essa caneta ali por R$1 e chega o cara, pô, cara, caneta maneira, pô, tá a fim de vender? Eu te pago 20 conto nela. Pô, toma aí a diferença. Isso é racionalidade. Pô, comprei por 1, vou vender por 20, toma. Racionalidade, lógica. Entendeu? Pô, cara, caneta maneira, pô, pago 20 conto nela aí. Você ganhou de presente. Ganhou, nem comprar comprou. Ganhou de presente. Então assim, pô, pago 20 conto e tal. Não, cara, não posso vender não. Essa caneta daquela é muito importante para mim. Foi uma pessoa muito especial que me deu. Eu vou usar ela até acabar a tinta. Se acabar a tinta, eu vou comprar a carga e vou repor a carga. Percebe? Isso ajuda a melhorar o teu poder de criatividade. Então a primeira dica, anotado, olhe para as suas coisas de forma emocional, para os seus bens, para a materialidade de forma emocional.
Olhe para um funcionário seu de forma emocional. Olhe para o seu negócio de forma emocional. Olhe para os seus estudos de forma emocional. Olhe para a sua carreira de forma emocional. Põe emoção nesse negócio, gente. Vamos lá. Põe emoção aí para tu ver como é que vai começar a mudar muita coisa na tua vida. Pode acreditar nisso, tá? Então põe emoção. Põe mais emoção na tua vida pessoal. Você vai ver como é que algumas coisas vão começar a mudar. E você que é racional, Fábio, eu não quero mexer com isso. Pô, pelo amor de Deus, não, eu não quero, eu gosto de ser assim. Cara, bota, nós somos equilíbrio, é possível a gente equilibrar. Ou chegar mais perto ali do equilíbrio. Eu consegui, e olha, ajuda pra caramba, né? Enfim, segunda dica, papel e caneta, software para anotar, quadro, alguma coisa. Anota aí. Já que a grande parte da inovação se dá diante de um problema, anota aí. Quais são os problemas que eu tenho hoje com relação à minha gestão de tempo e a obter melhores resultados para a minha vida? Posso acabar o vídeo aqui? Acabou. Desliga essa câmera aí para mim, por favor. Brincadeira, hein? Enfim, quais são os problemas que eu tenho hoje com relação à minha gestão de tempo? Então, essa é a terceira dica, segunda dica, tá? E aí você faz uma pausa aqui no vídeo, faz uma pausa aí no vídeo e anota quais são os problemas. Vai pensando. Por isso, quando você olha de forma emocional, a criatividade te ajuda até a identificar quais são os problemas que você tem na sua vida e o que você pode fazer de melhor. Por isso, essa dica que eu te dei aqui vale ouro, de você olhar para as coisas, botar um pouco mais de emoção. Não precisa transbordar de emoção. Eu vou endeusar essa caneta, vou botá-la lá no altar, vou fazer, né? Vou adorá-la. Não precisa disso. Mas põe um pouco mais de emoção na sua vida. Um pouco mais de sensibilidade. Né? Não somos seres indestrutíveis. Cara, eu sou indestrutível, não sei o quê. Não, cara, se te cortar, sai sangue. Se te cortar, sai dor. Você pode estar com aquela cara assim, mas por dentro está cheio de dor porque está com um corte violento no braço. E aí? Né? Não existe isso, não. Somos seres humanos. Somos feitos de emoção, sentimento, razão e lógica. Somos um misto de coisas. Em algumas coisas se destacam mais, em outros se destacam menos. Mas não quer dizer que seja zerado. Zerado, eu nem sei se existe uma pessoa que tem zero de emoções ou zero de razões. Nem sei se existe isso, tá? Porque o cérebro humano ele é um equilíbrio. Por mais que você não queira esse equilíbrio, ele existe de forma, até onde vai meu conhecimento, ele existe de forma natural. Perfeito? Até porque o teu lado racional vai ajudar uma pessoa emocional. E uma pessoa emocional vai ajudar o teu lado racional. Por isso nós somos sociedades e não únicos, unidade e não unidade, a nível de harmonização social. Para outras questões espirituais, enfim, nós somos unidades e aí não é o assunto aqui. Vamos focar. Enfim, então, a segunda dica, anota aí, quais são as dificuldades que eu tenho para administrar o meu tempo? Quais são os problemas que eu tenho para administrar o meu tempo? Quais são esses problemas? Tá? E aqui eu já vou engatar já a terceira dica, que é a segunda pergunta. Para você escrever e fazer uma pausa aí no vídeo, escrever aí, para fazer uma coisa só. Então já vou engatar e vou explicar as duas depois que eu apresentar a terceira dica. Qual é a terceira dica? Que eu gosto? Meu tempo tá legal, tá? Meu tempo tá legal. Tem certas coisas que estão legais, mas eu gostaria de aprimorar essas coisas. Então assim, que tá bom, mas que eu posso melhorar ainda mais o uso do meu tempo para potencializar ainda mais o meu resultado. Veja bem. Primeira pergunta, segunda dica, primeira pergunta. Vamos lá. Segunda dica, primeira pergunta. Quais são os problemas que eu tenho com relação ao uso do meu tempo, que eu posso usar alguma coisa, que eu posso, né, pegar alguma coisa, criar alguma coisa para me ajudar a administrar melhor o meu tempo e me tornar mais produtivo? São os problemas que você identifica. O que te faz procrastinar? O que te faz perder o foco? São essas coisas. É o uso do tempo. São coisas que impedem você atingir bons resultados. Ok? Terceira, deixa eu olhar aqui para não fazer besteira aqui. Terceira dica. Segunda pergunta. Quais são as coisas que eu posso
aprimorar em relação ao uso do meu tempo para obter mais resultados, ok? Aí você faz uma pausa aí, escreve tudo isso e depois você volta, porque as próximas dicas vão precisar dessa. Porque aqui a gente está falando de inovação. Eu trabalho em inovação com base em cima de problemas ou com base de estados de melhoria, tá? E aqui eu vou trazer alguns exemplos que vão ajudar bastante a entender melhor o que eu estou falando. De repente eu boto até aqui, vou ver se eu localizo e eu boto aqui para vocês entenderem. Não sei, não vou me comprometer não. Se dependendo de como for, vai aparecer alguma coisa aqui. Uma vez eu vi um cara, né, que ele estava falando, né, que ele tinha dificuldades ele trabalhava com obra, né, então dificuldade de usar uma pá para poder pegar, né, a matéria-prima, transportar de um lado para o outro ou para virar e fazer uma massa, né, massa de cimento, enfim, tá? Então ele pegou e inseriu um cabo em cima, na parte superior da pá. Uma coisa que ele ficava, né, ali arqueado, né, podendo causar dores na coluna, incômodos, desconfortos e até problemas piores. O que aconteceu? Ele inovou. Ele criou a pá? Não, ele não criou a pá. Ele usou algo que tinha um cabo para poder fazer um diferencial e melhorar o uso daquele equipamento, daquela ferramenta. Então, com o cabo na parte superior, ele ficou mais ereto. Isso reduziu o meu modo de ver aqui. Eu estou falando a nível didático, tá? Assim foi como a forma eu encarei aquele vídeo. Foi como a forma que eu encarei aquele vídeo, tá? Então, assim, ele pegava mais ereto, ou seja, reduzindo, né, a dificuldade e os problemas de coluna, ok? Da mesma forma, eu já vi um vídeo também que um restaurante, ele servia o alimento numa pá, ok? Então, assim, olha que interessante isso. Isso vai fazer mais sentido? Pá do segmento, geralmente do segmento de construção civil e de jardinagem. Estava sendo usada num restaurante. Isso é inovação. A inovação do segundo cabo na pá para ficar ereto e não ficar arqueado, para reduzir problemas de coluna. Um ponto. Tá? E o segundo é que estava sendo usado no restaurante. Então você vai ver que para inovar você vai ter que quebrar algumas barreiras. Isso é importante. Por isso, melhorar o teu poder da emoção e da criatividade. Tá? Para você deixar a emoção fluir na tua veia. Ok? Isso vai te ajudar a melhorar a tua criatividade. Bom, então você faz essa relação. Eu dei esse exemplo. E a quarta, tô me perdendo aqui nos meus dedos. E a quarta dica é a seguinte: é você estudar, analisar o mercado. Olha para o mercado sem fronteiras, sem barreiras, tá? Principalmente você que é empresário, até você que está no seu desenvolvimento de carreira, você que está estudando, fala, mas como que eu vou inovar no meu tempo, né, com relação à vida acadêmica? Bom, um futuro profissional, ou talvez já um profissional que está mudando de carreira, um futuro profissional naquela formação, ele precisa talvez inovar, às vezes ele tem dificuldade com assimilar de uma matéria, às vezes pode ser questão do ambiente onde ele está estudando, pode ser o tipo de livro, de autores que ele está estudando, que dificulta ele entender melhor, né, a assimilar melhor aquela matéria. E aí ele pode olhar, como que eu posso melhorar, né, o uso do meu tempo para estudar nesse quesito aqui. E isso é o que vai fazer, esse vai ser o teu diferencial no futuro. Tá? Beleza? A mesma coisa a pessoa que está ali com relação à carreira dela. O que as outras pessoas... eu almejo ser o CEO dessa empresa, eu almejo ser o líder de equipes dessa empresa. Né? O que eu posso fazer de diferente aqui para poder, né, chegar nesse nível extra aí, nesse nível superior que é o que eu quero? Entendeu? Então, você, né, busca até em outros profissionais de outras áreas, de outras empresas, o que eles estão fazendo, que aí você pode trazer, né, para a sua realidade, você vai analisar. Por isso é importante a emoção. Para você analisar, precisa ter emoção. Não pode ser só lógico. Tá? Entra primeiro com a emoção, depois joga para a lógica para validar. Ok? É isso aí. Então estudar o mercado, criar as barreiras, quebrar as barreiras, criar as barreiras, ó. Eita! Quebrar as barreiras, tá? Não é criar, não, é quebrar as barreiras. Olha de um modo geral para o mercado. E esse estudo aqui
é um estudo mais prático, não um estudo mais teórico, né, de leitura. Pode ser, Fábio, eu sou um cara que eu tiro muitas boas ideias de leitura. Fantástico, fantástico, é uma quebra de barreira, tá? Então, assim, estude, mas às vezes não estude só naquele segmento. Busque em outros também. Por exemplo, para mim montar minha metodologia, eu estudo medicina na área de neurologia e psiquiatria. Eu estudo psicologia, eu estudo psicanálise, inclusive eu sou psicanalista. Estava fazendo uma segunda graduação em psicologia, devo voltar em breve se tudo der certo. Fazendo uma segunda graduação em psicologia, pretendo fazer medicina na área da psiquiatria, seguir na área da psiquiatria ou da neurologia, tá? Então, assim, tudo ajuda a inovar. Tudo mesmo. Um simples olhar emotivo para uma caneta ajuda a inovar, tá? Poxa, eu posso usar uma caneta verde ao invés de azul para dar para os meus clientes, né, fazer as anotações dele. Por que tem que ser azul? Onde está escrito que tem que ser azul? Por que não pode ser verde? Por que tem que ser de um modelo, não pode ser de outro modelo? Onde está escrito isso? Então, inovar é isso, é quebrar as barreiras, tá? Fazer o diferencial. E aí entra de novo o exemplo da pá. Você já imaginou sendo servido por uma pá que é usada na construção civil ou na jardinagem para trazer comida até você e botar a comida ali, servir a comida numa pá? É claro que essa pá ela tem um processo de higienização diferente de uma pá de uma construção civil. Porém, o que você acha que esse empresário não fica nessa. O que esse empreendedor fez? Ele olhou em outro segmento. É por isso que você tem que quebrar as barreiras, tá? É por isso que você tem que quebrar as barreiras. Então quebre as barreiras, vai em outros segmentos para você identificar o que de repente você pode usar aqui no seu. Porque inovar é você usar coisas ou desenvolver atividades, ou comportamentos, ou habilidades, dependendo do teu ramo de atuação, tá? Que você não usava antes, mas que você está usando agora e que está funcionando, está te gerando resultado. Um empreendedor muito famoso, Silvio Santos, disse há muito tempo atrás, porque hoje em dia eu não assisto, já tem uns 20 anos que eu não assisto televisão assim, a nível, né, de ficar só com entretenimento, enfim, perdendo meu tempo. Eu só ligo minha televisão, hoje quem me conhece sabe, já tem uns 20 anos isso. Só ligo minha televisão para assistir filme, assistir alguns documentários, ouvir música e ver meus cursos. Só para isso. Só para isso, para mais nada. Tá? Só para isso. E série, Fábio, você vê? Não, quem me conhece sabe que eu não assisto série, que eu não gosto de série. Não gosto de nada que me prende na frente da televisão. Não gosto. E para fazer minhas orações também. Tá? Para fazer minhas orações, para ver, né, enfim, ouvir minhas músicas a nível de oração, ou para mim meditar, enfim, só ligo minha televisão para isso. Tá? Se não tivesse se tornado uma Smart TV, seria indiferente para mim televisão dentro de casa. Gosto mais disso aqui hoje em dia. Isso aqui me dá um poder muito maior. Tanto é que eu estou aqui ao natural falando contigo. Poderia estar com um roteiro, mas não estou. Enfim. Então o que acontece? Quebre essas barreiras. Tá? Vá em outros segmentos. Olha o que a outra pessoa não precisa ficar preso ao seu segmento. Ok? Então inove. Saia da caixa. Um dos símbolos da inovação é saindo da caixa, é um peixe pulando do aquário. Enfim, essa quebra de barreiras. O engessamento não ajuda a inovar. Sinto muito, é uma triste realidade. Não estou aqui querendo defamar nem nada, mas é uma realidade. É uma realidade, tá? Serviço público. Infelizmente, serviço público é muito engessado. É muito difícil você inovar no serviço público. Eu já trabalhei como servidor público durante 4 anos. Para mim foi horrível. Para mim foi horrível. Cada um com seu cada um. Não estou aqui apontando dedos para ninguém. Estou falando sobre inovação. É horrível porque não me permitia inovar do jeito que eu gosto. Entendeu? Então, assim, não gosto, infelizmente. Serve para alguns e não serve para outros. E a vida é assim. Tem coisas que servem para um e não servem para outros. Para mim não serviu. Tá? Então o que acontece? Inovação é essa quebra de barreiras. É você quebrar essas barreiras para pensar fora da caixa. Serviço público é difícil de você inovar porque ele é engessado. Ele é engessado por muitas burocracias. Senão, a gente estaria vivendo num país maravilhoso se não fosse tanta burocracia. E isso acontece até no empresariado.
até na vida privada, até na vida particular. A burocracia da esfera pública contagia a esfera privada nesse sentido, ok? Precisamos quebrar algumas barreiras e evoluir, sem entrar na esfera de ser antiético e ilegal. Sou contra isso, totalmente contra isso. Isso tem a ver com a nossa próxima dica, tá? Bom, para a quarta dica, para você estudar, analisar o mercado de uma forma operacional, de correr atrás, fazer pesquisa na internet, visitar lugares, ou então ler livros, artigos, você precisa entender o que é um problema ou o que você quer melhorar, porque senão você vai estudar o quê? Você não sabe o que você quer melhorar, você não sabe o que é um problema que você precisa corrigir, então não adianta. Perfeito? Tá? A quinta dica é você criar um plano de ação. Então você tem lá um problema, ou você tem o seu estado de melhoria, você cria um plano de ação. Ou você pesquisou o mercado, viu o que você pode usar, você cria um plano de ação. Pô, vou usar isso daqui como plano A, vou usar isso daqui como plano B, isso como plano C, D. Quantas opções você tiver para testar são válidas. Não deixar, eu não vou anotar essa daqui não. Anota. Você não sabe, a gente está falando de inovação. Anota. Não deixa a ideia se perder. Eu trabalho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, para anotar os meus insights. Não deixa passar. Foi daqui, num vídeo aqui, que surgiu o nome Família GTP. Família! Enfim, foi de um vídeo assim que surgiu, Família GTP. Então anota. Ah, essa ideia não sei. Anota. É melhor, eu aprendi uma coisa. Determinadas coisas é melhor se ter por perto e não precisar do que precisar e não ter. Isso é fato, hein? Isso já aconteceu comigo. Eu tenho certeza que pode já ter acontecido com muita gente que estão assistindo esse vídeo aqui, nesse exato momento. Então anota, anota. Então, opção A, B, C, D, tá, o que eu preciso para implementar, quanto que eu vou gastar, não vou gastar, é só baixar, é só usar, é só testar, não sei. Tá? Então, vai lá, anota, ok? Vê quais são os recursos, o que você vai gastar, o tempo é um recurso mais caro que você tem. Não menospreze o teu tempo, que é ele que configura que você está aqui, seu plano de existência, que você tem uma história no passado, tem o presente que está aqui, ó, vivo, existindo aqui, ó, junto com a gente, firme e forte, e pode formatar um futuro lindo, maravilhoso para a sua vida. Se você continuar aqui com a gente, se inscrevendo aí no canal e acionando as notificações, porque canal de gestão de tempo e produtividade igual esse você não encontra no mundo em lugar nenhum. Falando exclusivamente desse tema, não encontra. Bom, vamos lá, seguindo, foco! Então, crie o seu plano de ação. Criou o plano de ação, então agora você vai para a fase da execução, que é testar. O plano de ação ele vai se dividir em dois. Tá? A primeira parte do plano de ação é teste. E na hora de você testar as suas ideias, para aplicar, para ver se vai te ajudar no uso, se vai te ajudar a melhorar o uso do seu tempo, você precisa testar. Não é simplesmente, eu escolhi essa daqui eu vou seguir. Não, testa. Você tem que verificar se esse algo novo, se essa inovação vai te ajudar a ter resultados. Porque aí sim, é como eu disse no primeiro vídeo, se a inovação não te ajudar a ter resultados, ela vai te atrapalhar. Então ela vai ser um agente que vai te causar danos em relação à gestão do tempo e a teu estado de produtividade. Então teste para ver se os resultados vão ser eficientes, eficazes e vão ter qualidade ao final. Se tiver, você vai para a fase 2 do plano de ação, que é a nossa última dica, ok? Então vamos lá? Então teste. Só que na hora de testar uma inovação, não se atenha às regras. Veja bem, não se atenha às regras, mas aqui nós temos uma observação muito importante que eu preciso deixar registrado aqui. Não se ater às regras não é você agir ilegalmente. Tá? Sou contra isso. Não é você agir antiético. Sou contra isso. Não é você simplesmente ofender a outros seres vivos ou causar danos a outros seres vivos. Por que seres vivos, Fábio? Porque eu estou indo além da espécie humana. Eu não concordo com isso. Quem me conhece sabe muito bem. Tá? Eu gosto muito de plantas, árvores, outros seres, como da espécie do cachorro, do gato, leão, tigre, papagaio, e por aí vai. Eu não mato nenhuma formiga. Quem me conhece sabe disso, eu não mato nenhuma formiga. Eu respeito a vida na sua essência.
todos nós temos um papel importante para o equilíbrio da existência nesse planeta. É nisso que eu acredito, respeito a sua forma de ver. Porém, eu estou deixando registrado aqui que eu não concordo com isso. Quebre as regras num sentido didático, no sentido aqui apenas de uma instrução para um processo de inovação. Não existe, no meu ponto de vista, tá, necessidade de você quebrar as regras para se tornar, para criar algo ilegal, ilícito, que pode ofender, agredir, prejudicar física e mentalmente a vida de outros seres vivos. Não concordo com isso. Está dito, está registrado aqui. Não concordo. Não concordo mesmo. Então, quebre as regras para você implementar a sua ideia. Mas quebre as regras com sabedoria. Com sabedoria. Não seja mais um. Estamos falando de inovação, estamos falando de diferencial de mercado. Não precisamos disso. O mundo é muito grande, tem espaço para todos. Tem pessoas com objetivos muito diferentes. Então tem espaço para todo mundo viver bem. Eu acredito nisso, ok? Então quebre as regras. É fundamental para a implementação da inovação, porém com a observação que eu deixei aqui. Quebre as regras, não se atenham. Para que serve a caneta? Para escrever... Perdão, sim, para escrever. Mas eu posso amarrar ela aqui, enfiar ela no negócio, botar ela como uma presilha, né, para poder dar uma sustentação para uma corda para me estender roupas? Pode. É isso que eu estou falando. A regra da caneta é para ela escrever. Isso é a regra dela. Né? Mas eu posso. É algo ilegal? Não. É algo que está ofendendo, está agredindo, está destruindo alguma coisa? Não. Não tá. Mas eu posso fazer estender aqui, ó, botar uma corda e estender uma roupa aqui? Posso. Por que não? É isso que eu estou dizendo. Ficou claro, gente? Por favor, tá? Não leve para o lado errado. Não tem necessidade, gente. Não tem mesmo, de coração. Não é assim que eu trabalho e não é assim que eu quero compartilhar o meu conhecimento com você, tá? Então, isso é a questão. E por falar nisso, deixa eu dar aqui o último exemplo, tá? Que é o exemplo da inovação a nível pessoal, que eu já estava esquecendo. Na vida pessoal, como surge a inovação? O ser humano está inovando o tempo todo, de uma maneira intuitiva, né? Criando coisas. Para o quê? Para resolver problemas no seu dia a dia, para melhorar alguma coisa no seu dia a dia, e é onde às vezes você vê um monte de gambiarra, um monte de gato, um monte de gatilho, que aí às vezes surge aqueles famosos vídeos da internet, agora a NASA vem. Então, isso é inovação. A pessoa criou alguma coisa ali para resolver um problema dela, que funciona, está levando resultado para a vida dela, está aí. Né? Então, fica essa reflexão. Beleza? E para nossa última dica, é acompanhar o processo. Né? Primeira dica, olhe de forma emocional. Segunda dica, o que é um problema com relação à minha gestão do tempo? Ou terceira dica, o que eu posso melhorar com relação ao uso do meu tempo? Quarta dica, faça um estudo, uma análise, uma pesquisa geral de coisas que você pode usar para melhorar o uso do seu tempo ou para corrigir um problema com relação ao uso do seu tempo. Identificou essas coisas, anote no plano de ação. Todas elas que vierem à sua cabeça. Todas, sem exceção. Tá? Porque pode não servir agora, mas pode servir depois. E ainda porque vem o período de teste. Anotou no plano de ação? Teste. Na hora de testar, quebre as regras. Não se atenha. Regras como o do exemplo da caneta. Um suporte para dar sustentação a uma linha para estender roupas. Não regras no sentido de ofender, denigrir, magoar, né, ou de repente prejudicar a vida de outros seres vivos. Não nesse sentido. Sou contra isso, registrando mais uma vez. Tá? E por fim, nesse período de teste, que é o primeiro prazo ali, testa por durante quanto tempo, Fábio? Testa uma semana, 2, um mês, no máximo um mês, não precisa ser mais de um mês, tá? Então assim, prazo máximo um mês, prazo mínimo uma semana, ok? Prazos intermediários, aí você vê aí o que fica legal entre uma semana e um mês para você, tá? Por que não testa mais? Porque senão daqui a pouco você está perdendo tempo, e a ideia aqui não é perder tempo, perfeito? Ok? Período de teste é suficiente para validar nesse caso, tá? É claro que existem coisas mais complexas que a gente não vai aprofundar aqui. Quando são coisas que envolvem recursos financeiros muito elevados, enfim, outras coisas que requer um projeto mais
mais esmiuçado, enfim, aí são outros assuntos. Não é sobre eles que eu estou falando. Combinado? Tá? Bom, e a última é a seguinte, passou do período de teste, implementação contínua. E aí eu preciso analisar para verificar, né, mensurar os meus resultados. Então acompanhe a sua inovação. Analise e mensure os resultados, para sempre você ter aguçado o seu poder de inovação. A partir do momento em que aquilo estiver muito estagnado, começa a pensar em como você pode implementar melhorias sobre aquilo para poder aprimorar e estar sempre inovando. E não ficar estagnado ou começar a entrar numa decrescente ali e, de repente, fechar o seu negócio, abandonar o seu emprego, abandonar os seus estudos, né? E na vida pessoal ficar, né, deprimido emocionalmente, né, chateado, triste, com raiva, né, descontando nos outros, enfim. Tá? Então acompanhe para ver até quando aquela inovação vai estar surtindo efeito para você e vai estar te ajudando a usar o tempo de maneira apropriada para gerar bons resultados. Porque a partir do momento, o mundo evolui, as coisas evoluem. É natural que essa inovação se desgaste em algum momento na tua vida. E pode ser que precise de uma aprimoração, tá? Ou que você precise, de repente, abandoná-la e trazer algo novo para substituí-la. É normal na vida, é normal. Combinado assim? Fechamos as dicas aqui com chave de ouro. Eu estou olhando aqui porque tem os livros ainda, não posso esquecer. Eu acho que eu falei o negócio do empreendedor, né? Se eu não falei, está registrado aqui. Silvio Santos. Silvio Santos falava na televisão, há muitos, eu acho que não, eu cortei, né? Silvio Santos falava, nada se cria, tudo se copia na televisão. Quando eu assistia há anos atrás. Ou seja, nada se cria, tudo se copia. Ele estava falando de inovação. Geralmente a TV brasileira, você não imagina, até novela não é uma criação brasileira. Muitas coisas vieram de fora, aqui para o Brasil, e foram aprimoradas quando o assunto é televisão. Tá? Muitos programas, alguns eu nem sei porque eu estou desatualizado, mas muitos programas são assim, inclusive grande parte dos programas do Silvio Santos da época eram dessa forma. Ele pegava ideias lá fora, principalmente ideias do México, da China e de alguns outros países e trazia para o Brasil. Você não sabia disso não? Então fique mais esperto se você é um empreendedor. E se você é um curioso, às vezes também vale a pena você, se for um conhecimento útil. Se não for útil, não é inovação. Então descarta isso, joga fora e se conecta com aquilo que faz sentido para a tua vida. Isso é o uso do tempo. Fábio, mas como que eu posso inovar? Dá uma dica aí de como que eu posso inovar com relação ao uso do meu tempo. Você é uma pessoa que usa aplicativos para te auxiliar? Não. Tem familiaridade com o aplicativo? Gostaria de usar? Testa. Se funcionar, beleza. O que são aplicativos? Agendas, planners, gestores de tarefas, de listas, por aí vai. Tá? Enfim, existem várias ferramentas. Se é uma pessoa que usa ferramentas físicas, por exemplo, como um quadro, uma coisa, enfim, usa relógios. Eu não tenho mais nenhum parangolê em mim, né? Eu era uma pessoa que usava anel, cordão, pulseira, um monte de coisa, relógio. Hoje em dia eu tenho esse relógio daqui, né, que foi um presente de uma pessoa muito querida, enfim, que eu tenho um carinho muito grande, que me presenteou com esse relógio. E eu gosto muito dele, eu uso ele, né, justamente para controlar todas as minhas atividades cotidianas, todas elas. Então, fica aí a dica, teste. Isso daqui é um teste para mim que deu certo, que hoje em dia é administrado. Então, assim, me ajuda muito a controlar o meu tempo, a gestão das minhas tarefas, que está aqui comigo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Vamos para os livros. Bom, esse daqui é um livro de Pedro alguma coisa. Não sei falar o nome desse cara. Enfim, peço perdão, peço desculpas. Botei até no Google e botei para ouvir com aquele alto-falantezinho lá, mas não sai, não vai sair. Então, para mim não ser deselegante com o autor, eu vou chamar ele de Pedro com todo respeito. Esse daqui é o livro do Pedro. O nome do livro é Estratégia da Inovação Radical. Tá? Super livro. Que foi um presente de uma grande amiga minha, que inclusive ela trata, né, com uma grande propriedade sobre esse tema. Uma das coisas que ela fala muito bem, que ela tem uma propriedade que eu acho ela muito fera nesse assunto sobre inovação, é a Kátia Machado. Futuramente eu devo fazer um convite para ela estar aqui no canal, fazendo alguma participação e trazendo alguns assuntos sobre inovação com relação à gestão de tempo e produtividade. Bom, esse daqui é um outro livro de Robson Camargo, que é o do Project Model Visual.
É uma metodologia que utiliza muito o Canvas. Para quem não está familiarizado com o Canvas, dá um Google aí para se familiarizar, uma ferramenta, tá? Muito usada a nível empresarial, mas já tem algumas pessoas que eu conheço, inclusive eu, tenho testado ela em algumas coisas a nível pessoal e está funcionando legal. Quem sabe aqui eu não grave um vídeo falando sobre isso. Tem muitas coisas do universo empresarial que eu trago, tá? Para o mundo pessoal. Então tem esse livro daqui, é um manualzinho, eu considero ele bem legal. Deixa eu dar uma folhada aqui para vocês verem rapidamente, qualquer coisa dá uma pausa aí no vídeo. A Inovação como Estratégia, ó, é um livro interativo, eu gosto, tá? Então, livro bem legal, uma leitura gostosa, eu gosto, né? Para quem não gosta, não vai ser uma leitura gostosa. Essa aqui é a verdade. Bom, e tem esse daqui, do Pedro Camargo, tá? Que é o, como está chamado aqui, uma abreviação, né? PM Visual ou Project Model Visual. Gestão de projetos simples e eficazes. Nossa, projetos, quando se fala em projetos de empresa, é uma das áreas dentro do universo, é um dos temas dentro do universo empresarial que sofre muita inovação, que são os projetos, né, enfim, processos e por aí vai. É um livro muito interativo, eu gosto desse tipo de livro de leitura, ó, interativa. Tá? Eu tenho 2 livros desse, 2 de cada um desses daqui que eu vou te mostrar. É porque eu usei muito esses livros, vocês não têm ideia, rabiscando, colando, dobrando, enfim, alguns até furei. Enfim, o outro é Transformações Exponenciais. E aqui é o outro que eu disse que tem um outro livro, que é Organizações Exponenciais, que não está aqui comigo. Tá? Esse eu vou comprar um outro, para deixar igual eu faço com esses daqui, porque também está do mesmo jeito que esses daqui, todo rabiscado, dobrado, colado, furado, por aí vai. Tá? Esse daqui é de coautoria, então tem o Francisco Palau, a Michele Lapierre e o Salim Ismail, ok? Livro também top aí, que também ajuda muito a trabalhar questões de inovação extremamente, né, interativo também, uma leitura bem interativa. Tá entendendo por que eu tenho 2, né? Ele nem fecha direito os outros que eu tenho, nem fecha direito, tá? E esse daqui, até para quem quer abrir o próprio negócio, quem está no início da carreira empresarial, é um super livro, tá? Super livro, ok? Que se chama, deixa eu ajeitar aqui, se chama, porque eu já estou passando aqui para o outro lado, então tá embolando fio aqui com papel, com caneta, ficando uma bagunça aqui. Então, para quem está aí no início, até para quem está também já um pouco mais avançado, porque não, essa leitura às vezes, ó, dá uns insights bem legais, ideias, inovação. Se chama Introdução ao Empreendedorismo. E você vai entender agora por que esse livro está aqui. Desenvolvendo habilidades. Olha aí, habilidades, uma das coisas que é importante é a habilidade da criatividade. Então está desenvolvendo habilidades. E uma das coisas que trabalha muito é essa questão da habilidade, da criatividade aqui dentro desse livro. Ó. Super dica, por isso que eu deixei ele por último aqui. Introdução ao empreendedorismo, desenvolvendo habilidades para fazer acontecer. Por que eu falo que às vezes não é só para quem está no início de carreira como empreendedor? E às vezes, por quê? Porque muitas coisas às vezes se pegam agora, estão ganhando relevância agora, que são as famosas ideias retrôs, né? Que estão se tornando inovação no mundo atual, quando lá atrás elas eram inovação, deixaram de ser, voltaram a ser inovação. Olha que louco isso. Então também é um livro muito interativo, muito legal, uma leitura super rápida, simples, gostosa, vale muito a pena, tá? Empreendedorismo para iniciantes. Eu vou deixar a imagem do livro das organizações exponenciais aqui, ok? E também vou agora falar sobre o livro dos livros da inovação, que é o famoso Manual, o nome esquisito, que eu acho esquisito pra caramba, Manual de Oslo, que foi um manual desenvolvido pela OCDE. Eu acho que a tradução é Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE. É isso aí, tá? Então, foi um manual construído e é um manual rico, ele é de inovação, é o manual da inovação. Eu uso ele hoje no meio virtual, não uso mais no meio físico, né? Então uso ele, eu vou deixar o link aqui para você baixar esse manual, ele é 0800, ele foi trazido, a tradução dele no Brasil foi feita pela FINEP, que é a Fundação, né, para Financiamento dos Estudos, tá? Estudo Tecnologia,
FINEP, né? Financiamento, NEP, não sei, não lembro. A gente grava tantos acrônimos que tem dificuldade depois de saber o que significa. Mas eu sei que é a FINEP, tá? Então a FINEP traduziu, trouxe para o Brasil, inclusive para você baixar esse manual é no site da FINEP, ok? Então é um manual que está aí, disponível, acessível. É um manual denso, mas que traz informações riquíssimas sobre o tema que nós falamos aqui. Eu carrego ele comigo hoje no celular, no computador, porque é um arquivo digital, dá para dar uma consultada ali, enfim, vale muito a pena, até porque um dos meus cursos é inovação com foco na gestão de tempo e produtividade. Então, assim, carrego muito comigo e tem muita base para estar falando o que eu estou falando aqui, graças até mesmo a esse manual e a várias outras pessoas que contribuíram para aguçar e desenvolver esse conhecimento sobre inovação na minha vida, ok? Bom, fico por aqui, espero que você goste do vídeo, espero que você se inscreva no canal se você é novo ou novo por aqui, se inscreva no canal para ficar atento aos novos conteúdos que virão pela frente, são conteúdos riquíssimos, dá muito trabalho estar aqui falando sobre esses conhecimentos, né? Estou me expondo aqui, né? Botando minha cara a tapa, enfim, mas eu espero de coração que você esteja gostando, curtindo e que esse conhecimento esteja agregando valor para a sua vida profissional e pessoal. Tá? Se também você achar que esse conteúdo é válido, é rico para a vida de alguém, encaminha para essa pessoa, compartilha, bota aí para compartilhar, tá joia? Na próxima semana ou no final dessa já vai começar a ter conteúdos nas outras redes sociais. Eu vou deixar aí ó, o símbolozinho aqui, o QR Code, caso você deseje ler, aqui, agora aqui e agora aqui. Pronto. Para finalizar o vídeo com chave de ouro. Bom, um grande beijo para você. Uma ótima continuação de semana. Fique atento porque agora vai vir os próximos 3 agentes que são trabalhados em conjunto. Então vai vir vídeo pra caramba aí falando sobre esses 3 agentes daí, porque eu tenho que fazer o casamento deles. Não dá para trabalhar eles separados, tá? O vídeo ficou bem longo, mas inovação é assim, né? Não tem jeito. E se você quer coisas boas, tem que pagar o preço por isso, né? Você gasta tempo assistindo filme, você gasta tempo fazendo um monte de porcaria aí, que às vezes dura mais de 1 hora, é 1 hora de duração, dura mais de 1 hora de duração, então por que não também assistir? Vai assistindo devagarinho, né? Assiste aqui um pouquinho, pausa, depois volta do momento. Sabe o que eu faço quando tem um vídeo longo no YouTube que é interessante para mim? Eu vou ali e anoto onde eu parei, né? Parei no minuto tal, ou na hora tal, e por aí vai, tá? Aí tô eu já rabiscando aqui, a bobeira que eu rabisco, tá vendo? Bom, aqui dá até para mostrar, mas tem hora que eu não gosto de mostrar não, porque são coisas, anotações minhas. São meus insights. E é isso aí, gente. Olha, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.